Boa noite, estou aqui eu de novo, né, hoje, dessa vez para a gente falar de leis, direitos legais, né, imigração e direitos de família. A gente vai conversar com a doutora Hannah Crispin, que vai responder as perguntas de vocês. Manda aí as perguntas de vocês para que ela responde. Antes da gente começar com a doutora Hannah, eu tenho uns anúncios para dar. Eu quero falar de algumas coisas aqui. Por exemplo, no dia 21, eu vou ver se eu acho que no dia 21 vai ter uma live e eu vou postar para vocês o flyer. Uma live sobre o português como língua de herança. É muito importante para quem tem filho pequeno. Vamos lá conversar com a doutora Hannah e eu vou anunciar depois essas coisas, tá? Em aula de inglês na Jackson Man, ali em Alston, eles estão começando um curso muito interessante para quem quer aprender inglês profissionalizante. Ah, tem um evento de art therapy. Deixa eu ver. Hanna, eu tô aceitando você, não sei por quê. Vamos lá ver se você vai entrar. Já aceitei 3 vezes, Hanna. Tá entrando? Mandou uma mensagem aqui, mas eu não entendi. Hanna, você está no computador? Se estiver no computador, não dá certo. Tem que estar no telefone. Mas acho que você sabe, né? Que você faz sempre. Ah, tá aqui. Ótimo. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Elo? Tudo bom? Você viu a lua lá fora, menina? Maravilhosa. Nossa, olha, estava saindo das nuvens quando eu cheguei em casa. Até fiz uma foto. Chega, enche o coração da gente de paz. Tá maravilhoso mesmo. Lua cheia, maravilhosa, maravilhosa. Verdade, lua cheia. Então, nossa, meu telefone não para no lugar. Então, a gente está aqui hoje para falar de assuntos, né, legais, imigração e família, principalmente, porque a gente tem tido muita pergunta sobre família. Então, Hannah, eu queria começar com você talvez falando um pouquinho o que é essa lei de família. Eu não sei nem se esse termo que eu estou falando é ok. Eu acho, Heloísa, que uma das maiores dúvidas que as pessoas têm, as pessoas que estão, imigrantes, né, as pessoas da comunidade, da nossa comunidade brasileira, é de não saber. Você ficou muda, você perdeu o som. De procurar. Você está me escutando? Agora voltou. Tá. Se elas têm direito ou podem procurar. Perdeu outra vez o som. Será que sou eu ou é você? Por causa de situação imigratória. Sim. As pessoas acham erroneamente de que porque estão aqui sem status imigratório, elas não podem ir na corte de família. Elas não podem, por exemplo, pedir um divórcio, ou pedir uma ordem de restrição, ou pedirem pensão alimentícia, tudo, tá? Reconhecimento de paternidade, direito de ver filho. As pessoas acham, não posso ir lá não, porque vão me prender e vão me deportar, ou vão me denunciar. Gente, isto não existe. A Verdade. Corte de Família está aqui para que os direitos e os deveres das pessoas sejam afirmados, protegidos ou cobrados, né? Deveres são cobrados também. Então, isso é uma coisa, a primeira coisa, é essencial. Ninguém vai
perder guarda de filho ou não ter direito a ver filho porque está fora de status. Ninguém vai ser preso porque vai pedir divórcio ou vai pedir para anular um casamento porque está fora de status, Uhum. tá? E ninguém vai deixar de ter o direito, por exemplo, de pedir o reconhecimento de paternidade, seja a mãe da criança, seja até o próprio criança, ou até o pai da criança, que fala, ó, eu acho que aquele filho é meu, eu quero estar presente na vida do filho, eu quero o meu nome na certidão de nascimento. Você não vai ter mais ou menos direito se você é cidadão americano, residente permanente ou está aqui ilegal. Isso é importantíssimo as pessoas saberem, porque você tem razão, as pessoas têm medo. E aí, nessa questão delas terem medo, o que acontece é que, às vezes, elas ficam numa situação assim, meio que refém da situação, né? Exatamente. Não só elas não buscam os direitos e a proteção, digamos assim, ou uma resolução para a situação delas que elas poderiam buscar, mas muitas pessoas também são vítimas de opressão e de chantagem por parte de ex-companheiro ou companheira que abusam dessa crença, né? De que você está ilegal, você não pode ir na corte, fala, não vai na corte não, porque eu sou cidadão, ou eu sou cidadão, se você for lá, eu te denuncio e te mandam preso. Exatamente. Né? Infelizmente, são muito desse esquema. Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Reia, não sei, Ré Azevedo. Gostaria de saber, no processo de EB3, quem paga o táxi? É o empregado ou o dono da empresa que está aplicando, mesmo sem ter o vínculo de trabalho ainda? Eu não sei de que imposto que você está perguntando que a pessoa tem que pagar. Obviamente que a empresa tem que pagar o imposto empresarial da pessoa jurídica e você tem que pagar o seu imposto. Agora, se você tem renda, né? Agora, de maneira geral, a pessoa que está fazendo, uma empresa ou um empregador que está fazendo um processo de oferta de trabalho, que é o EB3, é a empresa que é dona do processo, é a empresa que é responsável pelos pagamentos das taxas da imigração e dos custos com o advogado também. Por lei, é a empresa que tem que contratar o advogado e não o futuro funcionário. Uhum. Mas existe muito acordo, eu acho que acaba a pessoa pagando pelo advogado. Pode ser, Heloísa, mas se houver esse acordo, isso é um acordo entre o empresário, o empregador, o futuro empregador e o futuro funcionário, digamos assim. Mas isso não pode ter envolvimento do advogado, porque, por lei clara e estabelecida pela imigração, é a empresa que tem o empregador que pode contratar o advogado e que é responsável pelos pagamentos de honorários e de gastos referentes ao processo. A Simônia está aqui dando boa noite e tem outro comentário dizendo: boa noite, meninas. Tinha um processo A130 sumiu, que por 10 anos começava com as letras WAC. Este ano mudou para IO. O que significa? Avançou? Não, isso quer dizer simplesmente que eles trocaram o número do seu recibo. Você deveria entrar em contato com a imigração para saber por quê. Eu não sei se de repente o caso foi transferido de um centro ou um departamento da imigração para o outro. Você diz localização física? De localização, né? Porque os processos da imigração eles vão para departamentos diferentes, em estados diferentes. E algumas vezes os casos são transferidos para poderem ser processados mais rapidamente. Mas isso não quer dizer que eles vão trocar o número do recibo. Então, você deveria averiguar o porquê. Certo. Bom, então, vamos para algumas das perguntas mais comuns que a gente ouve lá no grupo, Tá. né? Por exemplo, uma situação muito comum, que talvez você veja também, é a seguinte: a mãe ficou aqui com a criança,
o pai foi embora para o Brasil. Ou a mãe está lá no Brasil com a criança, o pai está aqui. E aí precisa viajar, ir dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, e o pai não quer não quer autorizar que a criança tire o passaporte para poder viajar, ou dar autorização para a criança. Como se resolve esse Ô, caso? Heloísa, isso é complicado, porque literalmente é uma faca de dois gumes. Por um lado, você vê pais ou mães não querendo colaborar com coisas simples como renovar passaporte de um filho, e por outro lado, a gente lida muitas vezes com esses casos complicadíssimos, no qual um pai fala: eu vou levar o menino no Brasil para poder conhecer, né, os avós, e chega no Brasil, ele resolve ficar ou resolve não trazer a criança de volta. Então, Verdade. isso, até que você consiga entrar com um processo na corte aqui, conseguir uma ordem, que isso chega no Brasil para a criança ser devolvida, meu Deus do céu, é um sofrimento, pode ser demorado e tem um custo altíssimo para a pessoa. Então, isso é aquele tipo de situação que a gente tem que olhar caso a caso para determinar como proceder. Agora, vale a pena lembrar que para se fazer passaporte de uma criança é necessário o consentimento ou assinatura de ambos os pais. E para que você consiga fazer o passaporte sem a assinatura de um dos pais, ou tanto para obter o primeiro, ou então para poder renovar, você tem que ter uma ordem judicial, tá? Então, você vai ter que entrar com um processo na Corte de Família para pedir uma ordem judicial, uma ordem de um juiz dizendo que a pessoa tem autorização de, por exemplo, renovar passaporte sem assinatura do pai. Ter somente a guarda da criança, eu tenho a guarda total do meu filho, não é autorização para obter passaporte. E é aí que muita gente tem problema. Mas, Hanna, se eu chegar na corte e disser assim, olha, o meu ex-marido foi embora para o Brasil, eu estou aqui sozinha com essa criança, eu quero ir no Brasil e eu não tenho, ele não quer dar ordem para fazer o passaporte. Eu queria que o juiz me ajudasse nesse processo. Tá. É simples assim ou Não, não? não é simples, não. Porque você vai ter que entrar. Primeiro que é o seguinte, não é que o consulado, por exemplo, o consulado brasileiro não queira fazer o passaporte brasileiro da criança, é porque na lei brasileira existe o requerimento da assinatura de ambos os pais. E para que um dos pais seja, então, isento ao que esse requerimento seja, não haja necessidade de ambos assinarem, se você está aqui nos Estados Unidos, de maneira geral, o que a mãe, por exemplo, vai ter que fazer é entrar com um processo pedindo a guarda total do filho e pedindo o direito de poder renovar passaporte sem autorização do pai. Então, isso leva meses. Por quê? Porque o pai vai ter que ser servido. Se você não sabe do paradeiro do pai, você vai ter que, por exemplo, fazer uma publicação no jornal, igual o Diário Oficial no Brasil, que a gente tem aqueles anúncios, né? Então, vai ter que fazer a publicação no jornal, tentando encontrar aquela pessoa, colocando o anúncio de que tem um processo. E vai ter que esperar um tempo determinado pela corte, normalmente 60, 90 dias depois da publicação, para ir mostrar para a corte que você fez a publicação, que a pessoa não te procurou, não procurou seu advogado, não entrou em contato com a corte, e aí eles marcam uma audiência. Então, isto não é algo que é feito da noite para o dia. Uma coisa importantíssima para quem está aqui com criança, que está sem o pai, sem a mãe, né, da criança, olha o passaporte do seu filho, veja quando que isso está para vencer, não deixe para a última hora, porque é um trabalhão danado para as pessoas e, obviamente, gera uma ansiedade total. E muitas vezes você precisa do passaporte do seu filho, não é nem para viajar, é para poder matricular em escola, aplicar para benefícios e várias outras coisas. Hanna, é mais fácil sair daqui com o menor, eu, mãe, com meu filho, eu entrar no avião aqui, do que do Brasil para os Estados Unidos? Agora você me perdoa, eu não sei te responder Eu, essa pergunta, porque eu sei que no Brasil eles
sai. Você tem que ter Você autorização tem dos que dois. ter autorização. Aqui, por experiência própria, quando meu filho ainda era pequeno, menor de idade, eu vi as duas coisas comigo mesma. Eu vi vezes que eu viajei que não me pediram nada e outras vezes que pediram para ver passaporte, autorização e tudo mais. Agora, hoje em dia, eu realmente não sei como é que está, o que está acontecendo aqui. Eu também não sei. Eu acho. Deixa eu ver se tem outro comentário aqui. Stephanie está perguntando: queria saber se uma criança, ai Deus, vindo sozinha com visto de turista e ficando aqui com a tia, com autorização dos pais, se pode aplicar para asilo sozinha e se dá algum problema para a família daqui. Bom, a pessoa para aplicar para asilo, seja adulta ou criança, ela vai ter que comprovar que ela se qualifica para aquele pedido de asilo, que ela corre risco de vida se ela retornar para o Brasil. Se ela está aqui com os pais ou sem os pais, ela, se realmente essa é a situação dela, ela pode entrar com um pedido de asilo sozinha. Mesmo sendo menor, né? Mesmo sendo menor, existem pedidos de asilo para menores de idade. E isso, se essa criança está comigo e eu não tenho documento, e essa criança entra para o processo de asilo, isso dá algum problema Não, para mim? não para você, não. O pedido é só dela. O processo é só da criança. Mas essa criança vai ter, né, que provar que realmente, como você Vai ter que falou. provar, ou o representante, por exemplo, o advogado, vai explicar a situação, poder comprovar a situação daquela criança e o porquê dela não poder retornar para o país de origem. Não é fácil, gente. Processo de asilo, infelizmente, não é você chegar e dizer, né, eu quero ficar aqui, não posso voltar para o Brasil, porque tem muita violência no Brasil. Infelizmente. Infelizmente, Heloísa, nos últimos anos, criou-se literalmente uma fábrica de se pedir asilo e as pessoas, na grande maioria das vezes, muito mal informadas de realmente o que é uma aplicação de asilo e da possibilidade que elas têm em ter aquele pedido aprovado ou não. Ela está perguntando, não sei se eu entendi a pergunta, ela está dizendo assim, eles, eu acho que são os pais, querem me dar a guarda por adoção. Eu posso fazer, eu posso trazer ele, deve ser a criança, né? E pedir e conseguir daqui? Peraí, olha, primeiro é o seguinte, nós estamos falando de um caso um tanto complexo que eu acho que aqui, nesse live, né, não é o local para se expor uma situação dessa e muito menos para a gente entrar em detalhes para que eu possa realmente te dar uma orientação específica da melhor maneira de você resolver essa situação. Agora, você não dá guarda, ou você adota uma criança ou os pais te dão a guarda da criança. Se você adotar uma criança, você vai passar a ser a mãe daquela criança na certidão de nascimento, tá? Eles vão tirar o nome da mãe e vão colocar o seu nome. A mãe vai deixar de ser mãe. A mãe da criança agora é a pessoa que adotou. Isto é diferente da mãe da criança falar, não, eu estou te passando a guarda, a mãe e o pai, né? Passarem a guarda da criança. Aí existe um documento no qual você tem a guarda da criança, temporária ou permanente, mas mesmo a guarda permanente, dependendo da situação, pode ser revogada, mas isto não é adoção. Exatamente, se não é adoção. A Célia está dizendo, meu sogro tem green card, ele tem 75 anos, tem 5 anos que não vem aqui, o green card venceu. Ele conseguiu renovar o green card? Não, ele consegue renovar o green card ou é melhor ele aplicar para o visto? Olha, ele pode tentar conseguir entrar aqui outra vez, ele pode pedir uma autorização perante o
consulado, se ele está no Brasil, no consulado americano no Brasil. Ele vai ter que justificar o porquê dele ter ficado todos esses anos fora dos Estados Unidos, porque uma pessoa que tem green card, se ela passa mais do que um ano fora dos Estados Unidos sem ter autorização, o green card é dado como abandonado. Uhum. Mas se ele teve algum motivo e ele puder comprovar o porquê dele ter tido a necessidade de ficar tanto tempo fora, ele pode conseguir, de repente, entrar sem ter o green card cancelado. Agora, se não, ele pode aplicar para um visto de turista também, né? E ele não consegue mais esse green card. Ele não consegue o quê? Reabrir o green card. Uai, Heloísa, se ele conseguir aplicar para autorização para entrar e explicar e convencer lá o oficial consular do motivo pelo qual ele foi impossibilitado de retornar para os Estados Unidos, eles podem manter a validade. 5 anos é muito tempo, é meio complicado, mas não custa tentar. O máximo, o pior que pode acontecer é você escutar um não. Uhum. Hanna, outra coisa que a gente ouve muito, né? O casal separou quando estava casado, comprou algum bem. Às vezes eu ouço muito da mulher que compraram um bem, mas ela não sabe bem. Ela ajudou a comprar um apartamento, uma casa, uma coisa, mas aí agora separaram, ele disse que aquilo é dele e ela fica na mão. O que é a lei? Como que a lei protege? Você Então, tem estou que... falando da lei aqui, hein, Heloísa? Daqui de Massachusetts. A lei tá? Tá. Então, o que nós vamos fazer num processo de divórcio é que nós vamos ver quais propriedades ou quais bens foram adquiridos durante o casamento e vamos olhar também os bens que ambas as partes já tinham antes do casamento e o que aconteceu durante o casamento, para analisar o que vai ser uma divisão justa e razoável. Eu estou usando esses termos porque esses são os 2 termos que a corte usa. Tem que existir uma divisão justa e razoável dos bens. Tá? Não existe uma lei ou nada que diga assim, se tiver 1 ano de casado é isso, se tiver 2 anos de casado... Não, vamos analisar a situação. Porque pode ser que você case com uma pessoa que ela já tem uma casa há 5 anos. Sim. Agora, durante o casamento, você estava trabalhando, pagando todas as contas da casa e o seu marido estava investindo nessa casa que ele já tinha comprado há 5 anos atrás, estava reformando a casa valorizou uma barbaridade, né? Mas ele só conseguiu fazer isso porque você estava trabalhando e mantendo a casa. Então, na hora de divorciar, ele pode até chegar e falar: aquela casa já era minha, você não tem direito. Absolutamente não. Aquela casa, sim, já era dele, mas você trabalhou e contribuiu para tudo que aconteceu, a melhoria da casa. Então, você vai ter direito, sim, tá? Se você está casada também, a gente vê muitas vezes que a pessoa... Eu estou casada e eu compro uma propriedade durante o casamento, aí eu vou divorciar e eu falo para meu marido: você não tem direito a nada porque está tudo no meu nome. Absolutamente não. Existem milhões de maneiras ou razões pelas quais as pessoas, às vezes, ou o casal, compra uma propriedade e não põe no nome dos dois. Mas isso, mais uma vez, isso não quer dizer que num caso de término de casamento, isso não vai ser dividido ou meio a meio, ou em porcentagens, o que for determinado pela corte que é correto. Mas, claro, quer dizer, eu tenho que provar, né? Que eu ajudei a comprar aquela casa. Claro, mas isso você tem como provar, obviamente. Isso é provável, digamos assim. Provável não é o termo correto de falar em português. Isso é algo que você tem meios para poder comprovar. Esses processos são longos, Hanna? Heloísa, em média, a corte de família tem, assim, eles são guiados e falam que a meta é resolver um divórcio em 14 meses, a partir do momento que se dá início no divórcio. Você vê das 2 coisas acontecerem, porque literalmente, olha, eu trabalho
tem 21 anos, 22 anos já está fazendo que eu trabalho na corte com casos de família. Você vê casos que inicialmente parecem que vão ser complicadíssimos. E depois que o processo se inicia, ambas as partes percebem que o melhor para todo mundo é entrar num acordo e resolvem logo, como você também vê casos que você acha que você vai conseguir resolver de forma satisfatória rapidamente e a coisa começa a se arrastar. Então é difícil prever. O que as pessoas deveriam entender é que quando se terminou um relacionamento ou um casamento, é melhor para todo mundo. Vai ter que resolver. Então, para que brigar? Para que descontar em cima do outro a raiva que você tem? Vamos, né? Vamos ser adultos. Se você não consegue sentar na frente da sua ex-mulher ou do seu ex-marido, o advogado se entra com um outro advogado e tenta resolver, porque é o objetivo. Entrega. Então, um caso desse é bom ter um advogado. Eu acho que é sempre bom ter um advogado em todos os casos de família. Ter um profissional, você não tem obrigação, a pessoa tem o direito de se representar, mas ter um profissional que é experiente e pode te explicar o que você está assinando e as consequências do que você está assinando. Porque se tem algo que eu vejo constantemente também, são pessoas que me procuram e falam: nossa, eu assinei isso daqui para ficar livre, não sei o que eu assinei, ou então me deram o papel, ele me falou que eu podia acreditar que era isso que estava escrito, que não tinha problema não, que eu estava assinando o acordo, mas que a gente estava fazendo um acordo diferente. E aí, para reverter ou modificar, é complicado. E aí eu quero até falar uma coisa que é muito importante. Quando você assina, eu estou até de papelzinho aqui na mão, um acordo de separação, que vai ser registrado na corte, vai ser assinado pelo juiz e aprovado pelo juiz, aquilo é que tem validade. Não interessa se você e o seu ex-companheiro ou ex-companheira assinaram um outro papel, porque falaram: não, vamos resolver isso rápido, a gente põe isso na corte, mas vamos assinar um outro papel aqui entre nós dois. Isso não tem validade alguma, tá? Não tem nada, não vale de nada. O que vale é o que está na corte. É o que você foi lá perante o juiz ou remotamente levantou a mão, falou que estava jurando, que estava dizendo toda a verdade, que você leu, que você entendeu, que você está de acordo, e aquilo é o que vai ser, o que é a determinação de direitos e deveres. Então, isso é importantíssimo, tá? Não adianta nada ter algo guardado na gaveta ou na caixa de sapato, porque não vai servir de nada. E eu consigo reverter um documento que eu assinei lá na corte e depois descobri que aqui o meia-metade me enganou? Ele declarou uma coisa que não era verdade? Bom, sim, você pode entrar com pedido de modificação. Você pode, por exemplo, argumentar o que você acabou de falar, fraude, que a pessoa usou de má fé e de fraude. Você pode, muitas vezes, você pede para modificar o guarda de filho, o tempo de um pai com filho, você pode pedir para modificar valor de pensão alimentícia, quando você determina que houve uma diferença substancial na renda da pessoa, tá? E substancial é pelo menos uns 20%. Eu descobri que ele está ganhando mais, ou também, obviamente, devido à necessidade da criança ou mudanças na vida dos pais, na situação dos pais, né? Então, isso pode ser modificado. O que é difícil de modificar, Heloísa, por exemplo, é divisão de propriedade e outras coisas, a não ser realmente que você consiga comprovar a fraude, o que também é difícil. Sim, imagino. Né? A gente vê muito também a questão da custódia, não, a limônia, que às vezes as mulheres vão lá e dizem para a gente: mas ele disse lá para o juiz que ele ganhava X e ele dá só tanto, mas ele ganha muito mais, mas ele não declara. Mas não é só a declaração do imposto de renda.
E isso é uma maneira, inclusive, da gente, por exemplo, se você tem um processo, deixa eu falar de outra forma que vai ser mais fácil, e a pessoa vai para a corte e fala que ela faz muito pouco e leva o imposto de renda, que também é de um valor muito baixo. Mas aí nós vamos intimar aquela pessoa a apresentar todos os cartões de créditos, todos os extratos bancários. Quando nós temos informação, por exemplo, de que aquela pessoa envia dinheiro para fora dos Estados Unidos, nós temos como intimar essas casas que enviam dinheiro a apresentar todo o extrato do que foi enviado. Então, quando a gente começa por isso, já muitas vezes, Heloísa, você tem como mostrar, olha, você está falando que você faz $100 por semana, tá? Sua renda é $100 por semana, mas para manter o estilo de vida, porque deu dinheiro, de onde está vindo o dinheiro que está pagando o seu aluguel, o carro, de onde está vindo o dinheiro que você está mandando para o Brasil, de onde está vindo o dinheiro que você está pagando os cartões de crédito, e por aí vai. Mas aí o juiz não sabe O disso, né? juiz não sabe disso. Inicialmente, quem sabe disso, por exemplo, é o advogado. Então, o advogado tenta entrar num acordo com a pessoa. Se a pessoa não entra num acordo, o juiz vai ficar sabendo disso. E um juiz, quando fica sabendo disso, uma das primeiras coisas que o juiz tem que fazer, porque ele é obrigado a fazer isso, é informar a Receita Federal ou o IRS de que aquela pessoa está sonegando e vai ter que modificar as declarações de imposto de renda. É um problema grande aqui, né? Isso é muito sério. Alemânia, E o que era que eu ia falar? Sim, outro problema grande que a gente vê é custódia também, né? Porque às vezes o casal separa com um filho, com dois, e separa de boca, né? Ah, eu vou no final de semana, eu fico com os meninos, você fica durante a semana. Aí dá certo durante um tempo, depois começa a não dar mais certo. E aí a mãe, às vezes o pai leva a criança, não devolve na segunda-feira ou no domingo, e aí diz que vai ficar com a criança, ou então não quer mais pegar, não quer mais ver a criança, não faz mais questão. Mas acontece que eles foi tudo de boca. Como é que faz? Vai na corte? Primeiro é o seguinte, Heloísa, se as coisas estão indo bem, se as duas pessoas estão entrando em acordo, então ótimo, que continue assim, né? Agora, mesmo que, e mais uma vez, você faça um papelzinho lá, que eu sentei com meu ex-marido, fiz um papelzinho, como que dia que vai pegar a menina, que dia que vai devolver. Gente, isso não tem validade. O que tem validade mais uma vez, é uma ordem judicial. Então você tem que ir para a corte para poder resolver isso. Agora, a corte pode determinar guarda de criança, valor de pensão alimentícia, colaboração de pai e de mãe com gastos extras, seguro-saúde. Agora, uma corte não tem como obrigar um pai ou uma mãe a serem presentes na vida de um filho. Isso não tem jeito, tá? Infelizmente, quem dera pudesse. Então, se você tem um filho que de repente você resolveu que você não quer ter mais contato com ele, tem juiz nenhum no mundo que pode obrigar aquela pessoa a ter contato. Agora, obrigação de pagar pensão alimentícia, aquela pessoa vai continuar tendo, independente dela ter contato com o filho ou não. É super importante saber disso. Bom, eu não sei se as pessoas têm mais alguma questão de família, gente, ou de imigração, mas eu vou perguntar na área de imigração, que eu não sei se tem mais alguma coisa de família que você quer falar, que a gente não tocou, que é importante. Não, acho que a gente pegou, né? Bom, se a gente lembrar, a gente fala. Mas na área de imigração, tem alguma coisa acontecendo na área de imigração? Parece que as taxas vão aumentar ou eu estou enganada? Taxas. Não, peraí, deixa eu falar uma coisa de família muito importante. Muitas pessoas chegam aqui com passaportes alterados ou com certidões de nascimento alteradas. Nome diferente, data de nascimento diferente, local de nascimento diferente. As pessoas entram aqui, acabam se casando,
não mudam os documentos. Então, por exemplo, a mulher engravidou, teve um filho, o único documento que ela tem é o passaporte que está alterado com a informação errada. Ela registra a criança com aquelas informações, né, do nome da mãe errado. Aí começa aquela bola de neve, está tudo errado. Aí depois, né? Aí depois você não consegue registrar seu filho no consulado brasileiro, porque o seu nome, você não existe, a informação que está no passaporte é de uma pessoa que não existe. Isso tem conserto, não fica apavorado, não, tá? É possível na corte de família pedir para consertar certidão de nascimento, certidão de casamento, porque está com dados errados, mesmo quando a pessoa usou um documento alterado. E ninguém vai te prender, e ninguém vai brigar com você, não, tá? Isso é feito, isso é algo que eu faço periodicamente nas cortes de família. Consertar esse tipo de documento que tem informação errada. É muito importante, Tá? porque a pessoa que está ali às vezes não existe, né? E precisa, é importante consertar, mesmo que você já tenha feito. E mais uma vez, ninguém vai bater, né? Que o pessoal acha que o juiz vai pegar que é martelo e socar na pessoa, na cabeça da pessoa. Não vai, não. Tá? É um direito, você pode ir lá e pedir para consertar. Eu me lembrei de outra coisa que também a gente vê, às vezes, né? Eu fui casada no Brasil, me separei, mas nunca separei de verdade, só separei de boca, assim. Ele foi embora viver com outra pessoa, mudou de casa também. Aí eu vim embora para os Estados Unidos e casei aqui. Isso é bigamia? É casa... Eu não vou dizer. O seu casamento não é válido. Se Aqui. você. Em nenhum lugar, porque se você é casada legalmente com uma outra pessoa, você tem que divorciar daquela pessoa para você poder casar outra vez. Então, nem no Brasil o seu casamento, se você casou no Brasil, veio para cá, conheceu outra pessoa aqui, casou aqui, seu casamento não é válido nem no Brasil e nem aqui, porque você não divorciou do seu primeiro casamento, você está casado. Então, você tem que divorciar para depois casar outra vez ou fazer um processo que se chama afirmar o casamento. Isso também é possível ser feito aqui, dependendo da situação da pessoa. A gente tem que analisar a situação da pessoa para determinar se seria bom afirmar ou simplesmente ir na prefeitura e casar outra vez. Quer dizer, se eu, por exemplo, casei com um americano aqui, eu quero fazer meu green card, minha cidadania depois, e vai dar confusão, porque como é que eu tenho que. Quer dizer, se eu entregar uma certidão de casamento aqui, por exemplo, vai aparecer que eu já tive um outro casamento Bom, no. Heloísa, acontece o seguinte: quando você vai casar, você tem que tirar uma licença para casar na prefeitura da cidade onde você quer casar, correto? Quando você Correto. preenche a documentação, você tem que escrever se você já foi casada antes ou não. Então, vamos partir do princípio de que as pessoas estão falando a verdade, né? Então, você vai colocar lá que é o seu segundo casamento. Se é o seu segundo casamento, que dê sua certidão de divórcio do seu primeiro, né? Ah, não, eu menti, não precisa saber, não tem problema nenhum. Mas aí você tem filhos no seu primeiro casamento, que depois, se o seu marido, que é cidadão americano, vai legalizar, você vai apresentar documentos, e em alguns desses documentos, aliás, em certidão de nascimento brasileira, vem escrito se a pessoa casou e divorciou. Vamos começar daí. Então, como é que você vai falar que você nunca foi casada se você foi? Né? Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Então, não tem por que omitir algo assim. Vamos fazer correto desde o início. Conserto tem, mas o conserto vai te dar trabalho, vai levar tempo e vai custar um tanto. Então, faça correto desde o início. Divorcia no Brasil, depois você casa aqui, e aí né, entra com o processo. Tem perna curta, né? Divorcia no Brasil, se você largou seu marido lá para trás e você saiu você nunca morou com ele aqui, casado, como marido e mulher, tá? Porque outra coisa que é muito comum a gente ver é que as pessoas casam no Brasil,
vêm para cá, vivem aqui, estão morando aqui, separam aqui nos Estados Unidos e vão divorciar no Brasil. E aí eles não reconhecem o divórcio, porque é como eu tento explicar dessa forma. Você pode escolher onde você quer casar, você não pode escolher aonde você quer divorciar. Então, se você separou aqui e continua morando aqui, pelo menos uma das partes, você tem que divorciar aqui, senão seu divórcio não é reconhecido aqui nos Estados Unidos. Legal. Tá? Aqui tem uma pessoa dizendo assim, aqui é o Haroldo, e a doutora Hanna me ajudou na minha cidadania e já sou cidadão. Bom, que bom, Haroldo. Haroldo, isso é quem torce até o dia 26 para registrar para votar. Eu falo com todo mundo, tem muita gente naturalizando agora, eu falo para muita gente, pelo amor de Deus, gente, receber o certificado de naturalização, passaporte e registrar para votar. E informar no Social Security também que você é cidadão. Exatamente, importante. Eu acho que tem outro comentário aqui, eu não consigo ler. Yes, Brasil. Doutora Hanna, boa noite. É possível pedir ajuda com o pagamento do aluguel, o pai pagar 50% do valor? Bom, na realidade, se você não foi casada com esse pai, a obrigação que esse pai tem é de pensão alimentícia. Agora, o valor da pensão alimentícia para o filho ou para os filhos é determinada levando em consideração a renda da mãe e do pai e as necessidades da criança também. Tá? Então, a corte aqui em Massachusetts, eles têm uma equação gigantesca, que você joga os valores lá e eles calculam o valor mínimo que um pai ou uma mãe que não moram com a criança vão ter que pagar. Quer dizer, eu não posso pedir eu não posso pedir para pagar o aluguel especificamente. Mas quando o juiz calcula, ele vai calcular o custo daquela família, é isso? Ele calcula o valor da pensão alimentícia, não exatamente o aluguel. Entendeu, Heloísa? A pessoa pode falar, olha, você não pode colocar num acordo que ele vai pagar o aluguel ao invés da pensão alimentícia, porque a obrigação é o pagamento da pensão alimentícia. O que a mãe vai fazer? Por exemplo, se é a mãe que está com a criança, o que a mãe vai fazer com aquele dinheiro? É ela que resolve, você não tem que prestar contas. Eu estou usando esse dinheiro para comprar uma cadeira nova, ou para comprar um telefone novo, ou para ajudar no supermercado, nas contas do supermercado. Absolutamente não. Esse dinheiro é a contribuição do pai para o sustento e manutenção daquela criança. Uhum. Porque está perguntando 50% do aluguel, do daycare, da comida, da internet, e mais. O valor, o daycare é computado, qual é o gasto do daycare, quando a gente faz o cálculo da despesa. Ou quando a gente faz o cálculo, desculpa, do valor da pensão alimentícia. Certo. Deixa eu ver se tem outro aqui. Tem Pati, eu acho. Documentos de filho para pais. Quanto tempo está demorando para receber os documentos? Imagino que seja sponsorship, aqui, né? na região aqui em Massachusetts, um processo de um cidadão americano que está aplicando para o pai ou para a mãe tem levado, em média, uns 10 meses para a gente ter uma decisão da imigração. Que bom. Não é tanto tempo. Deixa eu ver se tem outro aqui. Se tiver mais alguma pergunta, não. Se tiver alguma pergunta, bota aí. Então, a gente começou a falar de imigração. Desculpe, eu te cortei. Não, imagina. Os assuntos aqui estão sendo super importantes. Eu não sei por que está na minha cabeça que as taxas para pagar a cidadania, as taxas em geral da imigração aumentam. Mas... Elo, as taxas aumentaram em abril. Então eu estou atrasada. Eu ouvi lá em abril e ficou no meu... As taxas aumentaram já tem uns meses,
São altas, né? São altas e tem Tem algum... algumas taxas extras também que eles arrumaram agora, também desde abril. Mas de lá para cá não mudou nada, não. Eu vi que ia mudar alguma coisa em algum formulário. Eu recebi um e-mail, mas eu não prestei muita atenção, porque como a gente não preenche esse tipo de Mudou, documento... mudou. Mas formulário está constantemente sendo atualizado. A gente recebe os e-mails, né, falando formulário tal, 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 está sendo modificado, está sendo atualizado. Mas se for uma coisa que eu posso fazer sozinha, eu vou lá e baixo da internet, o que foi mudado está lá, né? Eles atualizam. Importante, se você for fazer algo, baixe os formulários do site da imigração, porque aí você vai ter o formulário atualizado. Atualizado. Tem alguma novidade na área de imigração? Agora não tem não, Heloísa. 3 semanas de eleição presidencial. Esquece. Vamos ver quem vai ser eleito e vamos ver se acontece alguma coisa. Daqui para a eleição, claro, não vai acontecer nada, né? E depois que acaba a eleição, até que tome posse lá em janeiro. Bom, a gente tem que... Gente, é por isso que é importante vocês votarem. A gente tem que ter maioria no Congresso, né? Na House, como eles dizem, no Congresso tem que ter maioria para ver se o presidente ou a presidenta for eleito faz alguma coisa. O problema sério é que você elege um presidente de um partido e o Congresso é controlado pelo outro partido. Então as coisas não andam, que foi Exatamente. o que nós vimos com a presidência com o presidente Biden. Sim, Quando ele assumiu a presidência, que ele apresentou todas aquelas propostas de reformas imigratórias, né, você deve se lembrar, Elo, que ele começou com algo super abrangente, que milhões de pessoas poderiam se beneficiar, e o negócio não andava, não empacava. Por quê? Porque o Senado, não é o Senado, não tem a maioria democrata. Então não aconteceu nada esses anos todos. Inclusive, não é lei, a medida do casamento que brecaram, né? Que ia beneficiar um número mínimo de pessoas. Está parado, né? Está parado. Até isso está parado. Então, para votar, a gente tem que votar. Vamos votar conscientemente, mas presta atenção no seu. Né? Não é somente votar para presidente, Não. né? Para que a gente possa ter uma maioria seja quem for eleito, para poder. Espera-se que algo mova com a imigração. Sim, e é importante saber quem é seu deputado estadual, quem é seu senador ou senadora estadual. Claro. As pessoas votam lá na State House. Foi assim que a gente conseguiu carteira de motorista, por exemplo. Fez uma diferença enorme na vida das pessoas, não fez, Rona? Nossa Senhora. As pessoas respiram diferente depois que você tem uma carteira de motorista, depois que você não tem que viver apavorado de que vão te prender. As pessoas, né? Mudou para todo mundo, comprou carro, as pessoas têm, né? podem planejar viagem, passeio, isso muda a vida da gente, nossa senhora. As pessoas se sentem mais seguras de comprar um carro, fazer o seguro do carro, é importante, gente, fazer seguro de carro. É obrigatório, né? Eu não sei para carro usado, mas eu acho que é obrigatório também, né? Claro, total. Tem que ter seguro. Você tem que ter seguro. Tem que ter seguro. Aqui tem uma pessoa, doutora Hanna, tem alguma estimativa de tempo para o EB3? EB3 é aquele processo que a gente conversou no início desse nosso live, que é o processo de oferta de trabalho. Olha, está levando mais ou menos uns 2 anos e meio, pelo menos. O processo, infelizmente, a parte que demora mais hoje em dia é a parte inicial no departamento de trabalho. Apesar de que tudo é feito eletronicamente, está levando uma barbaridade. E isso não era assim até a pandemia. Eles não voltaram, acho que até hoje eles estão com falta de funcionários no departamento de trabalho, porque apesar de você fazer tudo eletronicamente, você tem que ter um oficial que vai fazer uma revisão, determinar valor de salário que tem que ser pago e determinar se vai ou não aprovar o labor, né? Aquele documento que você precisa ter certificado.
E Aí está você... demorando, exatamente, está levando, Heloísa, 1 ano e meio, pelo menos. Uau! Pelo É, menos, pelo menos. muito, É. muito. E, Ana, você tem visto muita deportação nas cortes de imigração de brasileiros? Olha, Porque... não, olha, eu acho que da forma, a gente não pode falar dessa forma. O que nós temos visto e que não é novidade, é um número imenso de pedidos de asilo sendo negados, porque na realidade essas pessoas não tinham base para entrar com esse pedido para começar a história. Então não é uma Uhum, questão de deportação nas cortes, é que a sim. pessoa não tem base. Sabe, há pouco tempo eu tive uma conversa muito interessante com o juiz de imigração, é, é, dentro de uma sala de audiência, esse juiz foi simpático o suficiente para falar: Nossa, estou feliz que é um caso diferente que vai ser aprovado, que eu vou Hum, poder aprovar. E ele falou: o problema sério de negar não é que nós, juízes, é, não somos bons ou temos coração duro. O juiz é muito limitado no que ele pode ou não pode fazer. Ele tem uma lei que ele tem que seguir. uhum. E se a pessoa não se enquadra, é igual você falou: tem assalto no Brasil, o Brasil é violento. Gente, não tem como aprovar o pedido de asilo. Não Uhum. tem como. É que nem quando eu falo: olha, eu gostaria de poder te falar que eu acho que seu caso que você pode comprovar os requerimentos. Se você não tem, da mesma forma que eu estou te falando, estou te dando a minha opinião profissional, o juiz está lá limitado. Eles falam, não é o juiz pessoa, é o juiz, não é a Sim, pessoa que está ali falando: eu vou negar porque eu sou mal e eu não gosto de imigrante ou de brasileiro. Mas é um profissional que está ali, que tem que seguir o 1, 2, 3, 4, 5 do que ele tem que falar: ó, comprovou, 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 aprovei. hum, Não comprovou, não comprovou, não comprovou, não se enquadra nisso, não tem como aprovar. E isso tem acontecido a toneladas. pois é, a gente infelizmente vê muita gente que pede o pedido de asilo pensando, mas eu vou ter um documento, vou ter um social, vou ter uma permissão de trabalho, não pensa na consequência depois, Pode né? até ter, temporariamente, sem dúvida alguma. Aí se Alguma hora os casos terminam, e aí é que está o problema, porque aí os casos são negados. uhum, É é, isso, infelizmente. se tem alguma coisa que a Selma está dizendo, doutora Hanna, é normal entrevista para green card quando a filha está passando para a mãe e quando está aqui? Tá, olha, eu diria que a grande maioria dos casos você recebe uma decisão sem entrevista, mas a imigração tem o direito para chamar para entrevista, ou porque houve eles estão confusos ou querem esclarecimento sobre, de repente, algo que aconteceu, na grande maioria das vezes, com o passado imigratório, digamos, dessa mãe, tá? Se ela teve entradas, o que ela colocou quando ela pediu o visto de turista, se eles têm suspeita de que tem algo errado, ou casos também, Elô, são selecionados aleatoriamente para ter entrevista. Então, Hum, pode ser que chamaram o seu caso para entrevista só porque você foi sorteada, literalmente, e eles têm que ter entrevista, você tem que ir lá. E se eu não for documento, se eu entrei pela fronteira? Como assim? A minha filha já é cidadã, Cidadã, tá bom. é, O é, cidadão americano, mas eu vim pela fronteira. sim, se Tem você veio pela fronteira e é seu filho que vai te legalizar, você só tem como legalizar dentro dos Estados Unidos, sem precisar finalizar fora do país, e aí tem aquele problema do pedido de perdão, mas você só tem como fazer o processo aqui se você se enquadrar em duas situações. A primeira é se você ainda estiver protegido pelaquela lei antiga que fechou em 30 de abril de 2001, que é a 245I. Se sim. você estiver protegido pelaquela lei, você ainda pode se legalizar aqui dentro, receber green card aqui,
sem ter pedido de perdão, processo feito através do filho ou da filha cidadão americano com pelo menos 21 anos completos. Ou se você tem, se esse filho estiver no Exército, nas Forças Armadas, ou já for veterano. Existe um benefício que é concedido para cônjuges e pais de cidadãos americanos que estejam nas Forças Armadas ou que já sejam veteranos. Aí o processo pode ser feito como se aquela pessoa tivesse entrado legalmente no país. Tá? Outra coisa, também perguntam sem parar. Meu filho está no Exército, porque ele está no Exército, ele é cidadão, ele tem 19 anos, ele pode me legalizar? Não. O cidadão americano tem que ter 21 anos completos para poder assinar a aplicação ou petição para pai e para mãe. Você pode preparar os papéis, no dia seguinte do aniversário do seu filho, ele assina, tá? Mas, né, não pode dar entrada antes, né? Não, nem um dia antes. É com 21 anos completos somente. Ana, a gente está chegando ao final, eu acho que a gente tem que fazer a parte 2 daqui a algum tempo, depois das eleições. Mas antes, eu quero perguntar uma coisa que também se fala muito, que é sobre a cidadania para a pessoa. Essa semana mesmo eu tive uma pessoa, essa semana passada tive um senhor lá que me perguntou isso, né? Quando é que, em que casos eu posso ser isenta do teste, porque eu não falo bem inglês. A pessoa tem que ser, para pedir isenção do teste, ela tem que ter um documento preenchido por um profissional, médico, psicólogo, psiquiatra, tem que preencher em detalhes o documento, tá? É um formulário que ele vai ter que preencher, vai ter que assinar e vai ser enviado juntamente com a aplicação de naturalização. Não pode ser antes e nem depois. E aí, nesse documento, esse profissional vai estar explicando os motivos pelos quais, na opinião profissional dele ou dela, a pessoa deveria estar isenta ou de poder falar inglês, ou de ter que falar inglês, ou de ter que fazer o teste, tá? Por causa de milhões de situações diferentes. Agora, dependendo da idade daquela pessoa e do tempo de green card, e agora eu não tenho isso aqui anotado, isso tem algo que há anos eu já deveria saber de cor, e eu não tô me embolando aqui agora, eu não sei se é 50-20 ou 55-15, mas dependendo da sua idade e dos anos, do tempo que você tem de green card, não é só a sua idade, você tem o direito de levar um intérprete com você no dia da entrevista. Tá? Se não me engano, se você tem 55 anos para cima e 15 anos de green card, pelo menos, você aí não tem que preencher formulário, pedir para profissional preencher formulário, não. Você tem o direito, por lei, de ir para a entrevista, você tem que fazer o teste, mas você tem que ir para a entrevista e você tem o direito de levar intérprete. E é de 50, se não me engano, se você tem 50 anos para cima e 20 anos de green card, é a mesma coisa. É algo assim, tá, Elô? Estou meio confusa com as datas e as idades aqui, mas por favor, é algo desse tipo. Eu sabia, mas não me lembro mais, né? É isso. Gente, tá? 9h30, eu acho que a gente falou sobre muita coisa, foi muito bom. Principalmente essa questão de família, porque hoje em dia perguntam mais do que de imigração. Pergunta as pessoas, gente, instrua-se, vai procurar, não fica com medo. Eu não posso ir. Vai procurar informação. Sim. Isso é o mais importante. Entre em contato com o grupo, né, Heloísa? Eu atendo as pessoas através do grupo, eu atendo as pessoas de forma voluntária, quer dizer, é uma consulta que pode ser agendada através do grupo. No meu escritório, logicamente, tem consultas também, mas as consultas no meu escritório são pagas. São particulares. Tá? São particulares e são pagas, mas através do grupo, vocês podem entrar em contato, que a Heloísa vai marcar o dia que eu vou ligar e vou poder, pelo menos, te orientar
e responder, né, as dúvidas que vocês têm. Isso é que é fundamental. Você tem assistência do consulado brasileiro também. Eu sou assessora jurídica do consulado, eu sou advogada do consulado. Através do consulado também eu posso orientar as pessoas. O que é fundamental é você procurar se informar. Não tenha medo de forma alguma, pelo menos de saber o que você tem direito, seus direitos, mas os seus deveres também. Isso é fundamental. Não adianta ficar aí passando raiva, medo, angústia. Vai procurar sua proteção, vai procurar os seus direitos. Erradas, né? Nós somos privilegiados aqui, a comunidade brasileira, porque tem muita organização séria, Tem, claro, né? claro. Tem muitas outras organizações sérias. Tem advogados, tem um consulado, como você disse, você é advogada. Então, não falta aonde você pedir uma orientação. Exatamente. E aí, para depois determinar como é que você vai proceder, é diferente, mas pelo menos vá procurar informação em lugares onde você vai receber a informação correta. Pelo amor de Deus, gente, tá? Esse negócio de procurar informação em Facebook ou em grupo de WhatsApp não dá certo. Nossa, tem mais pergunta aqui, só um minutinho. Tem uma pessoa perguntando assim: no processo de filho para pai, até que ponto um sponsor se compromete quando assina? Até que ponto o sponsor se compromete quando assina para uma pessoa? Tá, um sponsor, gente, financeiro num processo de legalização para green card, vai ser necessário ter uma outra pessoa se se responsabilizando financeiramente, por exemplo, pelo pai ou pela mãe, se o filho que está peticionando para aqueles pais, a condição financeira dele não é suficiente para que ele sozinho se responsabilize pelo pai. Então, ele vai ter que assinar os documentos, o filho, mas uma outra pessoa que seja ou cidadã americana ou residente permanente vai ter que comprovar que ele tem uma renda suficiente para se responsabilizar também por aquela pessoa. O valor que o sponsor vai fazer varia de acordo com o número de dependentes que ele tem, tá? Agora, o sponsor, ele está se responsabilizando, não é para pagar dívida de aluguel se aquela pessoa não pagar, ou dívida de cartão de crédito, não é nada disso. Ele vai estar se responsabilizando que ele vai reembolsar o governo se aquela pessoa pedir empréstimo ou receber benefícios e depois não restituir. Então, isso sim o governo federal pode ir atrás desse sponsor e falar: olha, ele recebeu um empréstimo, ou ele recebeu um benefício que ele não tinha direito, ou ele está devendo num hospital, eles podem ir atrás, tá? Aí eles podem ir atrás do sponsor. É isso, tá bom? Olha, tem uma pergunta importante da menina que estava falando de asilo, porque ela está dizendo assim: quer dizer que o processo de asilo não acaba quando a pessoa tem social? Seria ótimo. Meu Deus, quem dera. Então, tem muita Esse é só o começo. fonte. É só o começo. Tá vendo a falta de informação que eu estava te falando antes, Elon? Pois é. Às vezes recebe o asilo porque você deu entrada no processo, mas... o social, Né? Ele está correndo. É. E tem uma outra pergunta aqui que ela falou: casei com um americano, depois de 2 anos casados, ele entrou com o pedido de GC. O que é isso? GC. Green card. Mas, por violência doméstica, estamos separando. Estou na fase do vai ou não ter entrevista. Estou com medo. Tá bom. Se você tem algumas opções, você pode entrar com pedido. Se você foi vítima de violência doméstica, você pode entrar com pedido de legalização como vítima de violência doméstica. Isso é um processo separado. Agora, se você ainda está casada e vocês estão ainda juntos, se o seu processo for aprovado, se você for receber o seu green card agora, não tem nada errado. Você ainda está junto com seu marido, mas se vocês estão separados, aí é outra história.
Aqui tem outra pergunta, ela dizendo assim, até quantos anos um filho menor pega documento direto através do pai e da mãe? Eu acho que quer saber a idade e o limite, não? Tá. Um filho menor. Peraí, é porque a pergunta está meio confusa, mas deixa eu te explicar uma coisa. Se você, por exemplo, para a imigração, filho é considerado menor para a grande maioria das situações quando ele tem menos, é solteiro e tem menos de 21. Agora, se você se casa, que a gente vê muito acontecer, com um cidadão americano, e o cidadão americano pode te legalizar e você tem um filho, ele vai poder legalizar aquele filho, porque esse filho não vai entrar de carona no seu processo. O cidadão americano pode, em determinados casos, fazer o processo para o enteado dele. Agora, aquele filho vai poder se legalizar através do padrasto, digamos assim, se o casamento ocorreu quando O filho. o filho tinha menos do que 18 anos. Entendeu? Então, se eu casei, eu tenho um filho e meu marido agora é cidadão, vai me legalizar. O meu marido vai poder legalizar o meu filho se a gente se casou quando o meu filho tinha menos do que 18. Tá? Olha, a pergunta, gente, e quando, não sei, quando a filha é militar, precisa de sponsor também? Não entendi, mas A necessidade de ter o sponsor financeiro é independente do filho ser militar ou não. Quando a pessoa está no exército, a renda que ela tem que comprovar é menor do que a renda que é solicitada de outros cidadãos ou residentes permanentes. Mas isso tem que ter uma pessoa assinando a documentação financeira. Ou a própria filha militar, ou se a renda dela não for suficiente, conforme a gente conversou antes, uma outra pessoa que se responsabilize. Tá? Pois é. Sim, claro. Entrou outro. Gente, não manda mais pergunta, não. Ó, a menina do asilo ainda, ela disse assim, o que acontece quando o juiz dá o asilo ou arquiva? O que acontece depois? Bom, se o seu caso é aprovado, ótimo, seu pedido de asilo foi aprovado, daí a 1 ano você pode entrar com o seu pedido de green card. Se o seu caso é arquivado, quer dizer que ele está lá na prateleira. O juiz não aprovou, mas também não negou. Então, seu caso está lá. Você está num limbo. Seu caso está esquecido, está arquivado e vai continuar assim até que eles resolvam desarquivar ou se, de repente, existe uma outra maneira de você se legalizar e você pede para eles reabrirem o seu caso. Se o juiz nega a sua aplicação de asilo, ele vai assinar uma ordem de deportação. É isso. Estou dizendo, tem que fazer a parte 2. Aguardem o próximo capítulo. Tá bom. Obrigada, Hanna. foi ótimo. Eu que agradeço. Foi bom. Falamos bastante. Muito. Essa live vai ficar gravada aqui, eu vou compartilhar também. E vocês compartilhem também, para vocês ficarem bem informadas. Isso mesmo, Elô. Vamos esperar passar as eleições e a gente conversa outra vez. A gente conversa outra vez, né? A gente vai ter uma ideia melhor. Pode acontecer, né? Vamos ver. Olha, tá bom? E aí, gente, 26 agora de outubro, último dia para se registrar, se você já é cidadão ou cidadã, tá? Boa noite. Perca essa oportunidade, é um privilégio muito grande. Olha, a gente tem um formulário em português. Você pode fazer online, pode fazer na prefeitura, pode fazer com a gente. Bacana. É bem rapidinho. Tá bom. Tchau. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau.